Amigos, preparem-se para uma história que vai além de um simples gole. Estamos falando de uma bebida que carrega séculos de resistência, tradição e um toque de rebeldia. Imagine um poeta lendário, o escocês Robert Burns, apaixonado por folclore, que eternizou em versos a saga de John Barleycorn, o grão de cevada personificado. Esse herói improvável sofreu nas mãos de seus inimigos, enterrado, cortado, esmagado, afogado e queimado. Mas sua vingança? Um líquido dourado que, como uma melodia irresistível, fez seus algozes dançarem ao som de sua flauta. Não era sangue que corria, mas o espírito de uma nação. Essa não é apenas uma canção, é um hino à resiliência escocesa, uma metáfora perfeita para o que hoje conhecemos como uísque, a água da vida que conquistou o mundo. Hoje, o uísque é sinônimo de sofisticação. Nos filmes, ele é o companheiro dos homens de terno, dos poderosos, dos que sabem apreciar o que há de melhor. Mas sua origem? Nada glamourosa. Nasceu da necessidade, da criatividade de um povo que transformou o simples grão de cevada em ouro líquido. E aqui vai um alerta necessário: se o consumo for excessivo, qualquer bebida, até a mais nobre, se torna uma armadilha. Mas hoje não falaremos de receitas ou destilação. Vamos desvendar por que o uísque tem duas pátrias, como se tornou símbolo de liberdade e até como a União Soviética tentou, sem muito sucesso, criar sua própria versão. Essa é a história que você vai conhecer agora. Ninguém sabe ao certo quem inventou o uísque. Não foi um alquimista famoso nem um destilador genial. Mas sabemos que os árabes dominavam a arte da destilação, e essa técnica chegou à Europa no século XIII. Enquanto o sul do continente brincava com uvas, as ilhas britânicas, que especialmente Irlanda e Escócia, não tinham vinhedos. O que tinham? Cevada. Muita cevada. E, segundo a lenda, foi assim: os escoceses, conhecidos por sua economia criativa, ou seria avareza, viram no grão uma alternativa barata ao trigo. Colocaram-no no alambique, coletaram o destilado em tigelas de barro e, pronto, nascia a uísque beata, a água da vida em gaélico. Com o tempo, o nome encurtou para uísque. Os irlandeses, é claro, discordam e escrevem em uísque com um e a mais, como se quisessem marcar território. Mas o que saía daqueles alambiques primitivos pouco lembrava o uísque de hoje. Era uma mistura rústica: cevada, aveia, batata, até repolho. Sem padrões, sem envelhecimento, apenas um líquido forte, muitas vezes armazenado em barris que antes guardavam peixe salgado. A Escócia da época tinha duas faces: uma, o caos de destilados duvidosos, outra, a tradição monástica. Sim, foram os monges os primeiros a levar o uísque a sério. Para eles, não era só uma bebida, mas um remédio. E remédio bom deve ser bem feito, não é? Por séculos, eles aperfeiçoaram a arte, até que o rei James IV, um entusiasta do elixir de cevada, começou a frequentar mosteiros em busca da poção. Sua influência levou a melhorias: barris de vinho, envelhecimento controlado. Mas, ironicamente, foi ele quem tirou o uísque das mãos dos monges e o entregou aos cirurgiões e barbeiros. Aqui vem a parte curiosa: no século XVI, barbeiros eram quase médicos. Afinal, quem melhor para segurar uma navalha e, de quebra, servir um gole de coragem ao cliente? Hoje, alguns salões ainda oferecem uísque antes do corte, com uma tradição que faz todo sentido. O uísque, afinal, sempre foi visto como algo mais que uma bebida, um ritual, um símbolo. E como ele se tornou tão refinado? A resposta está nos detalhes: a água pura das Highlands, o tipo de grão, a temperatura, os barris de carvalho que já guardaram xerez ou vinho. Cada elemento contribui para um sabor único. Hoje, até quem não é expert pode criar drinks incríveis com bases prontas, como as da Clave, que transformam qualquer coquetel em uma experiência memorável. Eu, por exemplo, adoro a combinação de baunilha e maçã verde com um toque herbal, perfeito para um drink refrescante. E se você quiser experimentar, use o código MINAEV20 para 20% de desconto. O link está na descrição. Mas voltemos à história. O uísque não é apenas escocês ou irlandês, ele cruzou oceanos, ganhou versões no Japão, nos Estados Unidos, até na Índia. É a bebida dos livres, dos que não se dobram. E, sim, até os soviéticos tentaram copiá-lo, mas essa é uma história para outra hora. Por enquanto, levante seu copo à tradição,
a audácia e aqueles que transformaram um grão humilde no líquido mais cobiçado do mundo. Saúde. A Escócia ainda guarda, viva em suas colinas, uma tradição que resiste ao tempo, o Toddy, um ancestral do nosso Glentevein, servido quente para espantar os resfriados do rigoroso inverno local. Mas foi lá pelo século XVI que o uísque começou sua ascensão como símbolo nacional. Os camponeses escoceses, livres de amarras e desconhecedores de palavras complicadas como monopólio, faziam o que sempre fizeram, destilavam seu aqua vitae a partir da cevada que tinham, fosse ela destinada ao pão ou ao gado. Até que o próprio Estado escocês começou a tremer. O problema? Tanta cevada virava uísque que o risco de fome pairava sobre a terra. As autoridades reagiram com as primeiras proibições, só a nobreza poderia produzir a bebida e mesmo assim, apenas para consumo próprio. Foi nesse momento, entre barbas espessas e leis rígidas, que nasceu o mito da elitização do uísque. Mas aqui vem a virada, o povo escocês não era de curvar a cabeça. Leis? Monopólios? Para eles, não passavam de palavras ao vento. O uísque continuou a jorrar nas sombras, em alambiques escondidos, e ninguém, absolutamente ninguém, conseguia, ou queria, impedi-los. Os ingleses, é claro, não ficaram de braços cruzados. Depois da união forçada entre Inglaterra e Escócia, no início do século XVIII, vieram os fiscais, os impostos e a burocracia sufocante. Primeiro, tentaram proibir. Depois, percebendo o filão de ouro que tinham nas mãos, mudaram de estratégia, solid tax, o imposto sobre a malte. Quer fazer uísque? Pague. E como se não bastasse, enviaram espiões para caçar cada gota não declarada. O resultado? As destilarias legais sumiram no subterrâneo, e os clandestinos afundaram ainda mais seus alambiques. Passaram a produzir à noite, com o fogo abafado para que a fumaça não denunciasse sua localização. Esconderijos? Barris camuflados em altares, garrafas enterradas em covas, literalmente. Estamos falando da velha Europa, sim, mas de uma Escócia onde mais da metade do uísque era ilegal. E no entanto, era justamente esse uísque fora da lei que ganhava reputação, os melhores sabores, os métodos mais apurados, nasciam nas Highlands, sob a proteção dos clãs. Se um fiscal ousasse aparecer por lá, encontrava resistência e não era metáfora. A polícia do uísque britânica, apoiada por tropas, organizava batidas nas terras altas, e não eram raros os confrontos armados por um barril de single malt. Mas os escoceses das Highlands não se renderam. Sua teimosia, aliás, nos deixou um legado. Muitos dos uísques mais celebrados hoje devem sua existência àqueles rebeldes do século XVI. Enquanto a coroa perdia a guerra contra o contrabando, o uísque escocês ganhava alma. E enquanto a Escócia lutava contra seus demônios fiscais, do outro lado do mar, na Irlanda, a história tomava um rumo diferente, mas igualmente épico. Diz a lenda que foi nada menos que São Patrício, o padroeiro da Irlanda, quem abençoou a primeira taça de uísque. Entre conversões, milagres e a expulsão simbólica das serpentes, os irlandeses juram que o santo tinha um fraco por uma boa dose de aqua vitae. E se a história parece exagerada, os fatos não mentem. Os mosteiros irlandeses já destilavam sua água da vida séculos antes dos escoceses. Ao contrário dos vizinhos do norte, os irlandeses nunca trataram o uísque como um segredo de Estado. Não havia proibições, não havia restrições, apenas mosteiros que vendiam sua produção a quem quisesse pagar. E pagavam. Tão bem, que dizem que o uísque irlandês cruzava o canal até a Inglaterra e, pasmem, chegava até a França. Era comércio puro, sem frescuras. Mas a tranquilidade durou até os ingleses colocarem as mãos na ilha. A Irlanda foi anexada à coroa muito antes da Escócia, e com ela vieram a opressão, a fome, claro, os impostos. No século XVI, Henrique VIII, o mesmo que rasgou com o Papa por causa de um divórcio, decidiu que, já que estava reformando a Igreja, poderia muito bem reformar também a economia. Fechou mosteiros, expulsou monges e, sem querer, criou uma legião de desempregados especializados em uma coisa: destilar. O que fizeram esses ex-religiosos? Abriram suas próprias destilarias, é claro. Não era exatamente legal, mas quem ia fiscalizar? Até que, no início do século XVII, irlandeses e ingleses chegaram a um acordo forçado. A nobreza local ganhou o direito de produzir uísque, mas só em territórios delimitados, sob condições rígidas. Na prática, era uma concessão para controlar o caos.
E assim, enquanto a Escócia enterrava seus alambiques nas colinas, a Irlanda já esboçava o que viria a ser a primeira indicação geográfica do uísque. Os pequenos produtores, esses sim, continuaram na informalidade, mas agora com um detalhe: tinham o aval, tácito, dos senhores locais. Afinal, quem melhor para burlar o sistema do que aqueles que o conheciam por dentro? Dentro das fronteiras do condado, a condição imposta pelas autoridades era uma só e nem precisava ser dita em voz alta: paguem o royalty, o imposto real. Sim, aquele mesmo termo que hoje ressoa nos contratos de música, nos direitos autorais, nos bastidores do entretenimento. Mas nasceu ali, entre os alambiques e os barris de carvalho, como um tributo cobrado pela coroa pelo privilégio de transformar grãos em ouro líquido. No papel, todos ganhavam, o rei enchia os cofres, os produtores mantinham seus negócios, e o uísque seguia fluindo. Na prática, era apenas a calma antes da tempestade. Porque os britânicos, como sempre, não se contentaram com migalhas. Primeiro vieram os acréscimos nos impostos, depois as exigências burocráticas, registros, licenças, inspeções. Cada nova regra era um nó na garganta dos destiladores. Até que os irlandeses, cansados do cerco, fizeram o que qualquer povo com orgulho faria: ignoraram. Simplesmente viraram as costas para as leis e, como seus irmãos escoceses oprimidos pelo mesmo jugo, levaram a produção para onde os fiscais não ousavam pisar. Os alambiques migraram das cidades para os campos, das planícies para as colinas. Quem não conseguiu fugir a tempo, afundou sob o peso dos tributos. Aqui está o dado que deve gelar a espinha de qualquer amante do uísque: antes das leis draconianas, a Grã-Bretanha abrigava 1.002.288 destilarias. Um ano depois, apenas 246. 6 vezes menos. Quando os grilhões finalmente foram afrouxados, já no início do século XIX, restavam apenas 20 sobreviventes. Mas foi justamente nesse vazio que a tradição irlandesa provou sua resiliência. Enquanto os escoceses cambaleavam, os irlandeses ressuscitaram suas marcas, aquelas que o povo já conhecia, já amava, já bebia como se fossem parte do sangue. Em pouco tempo, transformaram o uísque não apenas em um produto, mas em um império. Pela primeira vez, o Irish Whisky cruzou oceanos, conquistou mercados e se tornou sinônimo de excelência. Mas o destino, como sempre, guardava mais um golpe. Desta vez, vestido de batina. O padre Matthew, um homem cujo zelo só perdia para sua capacidade de mobilizar massas, declarou guerra ao álcool. Não era um moralista qualquer, era um estrategista. Fundou a Society for the Total Abstinence from Intoxicating Liquors e, em menos de 9 meses, já contava com 150.000 seguidores. Como? Com uma mistura explosiva, carisma de santo, assistência aos pobres e um discurso que ressoava como um chamamento divino. Em uma de suas turnês por um porto irlandês, converteu 100.000 almas em 2 dias, num país de 8 milhões, onde metade da população adulta, se tirarmos crianças e abstêmios por convicção, jurava nunca mais tocar em uísque. Os números não mentem, o movimento de Matthew foi um terremoto para a indústria. E quando veio a Great Famine, a fome da batata, o golpe foi fatal. Entre os que fugiram em navios abertos rumo à América e os que sucumbiram à miséria, sobrou pouco espaço para destilar sonhos. Mas a história do uísque não terminaria ali. Porque quando os ingleses pisaram na América, não vieram sozinhos. Junto com eles, atravessaram o Atlântico escoceses, irlandeses e, claro, seus alambiques desmontados. O uísque não era apenas uma bebida, era uma herança. Só que, no Novo Mundo, os velhos métodos esbarraram em um problema: os ingredientes. O juncão e a cevada eram escassos, caros, e as colônias preferiam cultivar o que dava lucro imediato: cana-de-açúcar, tabaco. Muitos renderam-se ao rum, destilado da patoca, que por 2 séculos seria o combustível, e a moeda, do comércio triangular, aquele mesmo que trocava vidas humanas por barris de açúcar e álcool. Mas havia os teimosos. Os que se recusavam a abandonar a tradição. E foi então que a sorte, ou o destino, interveio. Os nativos americanos já fermentavam uma bebida rudimentar a partir do milho, mas desconheciam a alquimia da destilação. Quando os colonos europeus apresentaram-lhes o segredo do fogo e do cobre, a faísca virou incêndio. No clima úmido de Kentucky, onde a terra era generosa com o milho e o centeio, os fazendeiros começaram a experimentar. Primeiro, destilavam os grãos separadamente.
Depois, ousaram misturá-los. Nascia ali, sem pompa nem nome, o que viria a ser o Bourbon, ainda que, na época, ninguém soubesse que estava criando um ícone. Enquanto isso, o uísque infiltrava-se na cultura das colônias como uma seiva. O rum, outrora rei, foi sendo destronado. E não foi por acaso. Em uma terra onde as estradas eram lamaçais e a comunicação entre assentamentos, um desafio, o uísque tornou-se moeda. Literalmente. Durante a Guerra de Independência, com a escassez de dinheiro e o bloqueio naval britânico cortando o fornecimento de rum, os colonos viram no uísque a solução. Todos os ingredientes estavam ali, nas suas próprias terras. Cada família que se prezasse tinha seu alambique. Até mesmo George Washington, o pai da pátria, destilava uísque em Mount Vernon. Não era um hobby, era sobrevivência. A independência chegou, mas a batalha pelo uísque estava longe de terminar. Porque o novo país enfrentava um dilema: ser uma confederação de estados soberanos, onde cada território ditava suas próprias regras, ou uma nação unificada, com um governo central forte. O uísque, mais uma vez, virou peão nesse jogo. Alexander Hamilton, o arquiteto das finanças americanas, viu nele uma oportunidade. Um imposto federal sobre a destilação não só encheria os cofres da União como reforçaria o poder central. Para os moralistas, era uma taxa sobre o pecado. Para os fazendeiros de Kentucky, muitos deles veteranos que haviam lutado contra a opressão britânica, era uma traição. E traição, eles não perdoavam. Aqueles que chegaram para cobrar o imposto logo descobririam que a paciência dos destiladores tinha limites. E foi então que Washington, pela primeira vez, mostrou os dentes. O governo federal convocou a milícia, mas aqui veio a surpresa: a Pensilvânia, epicentro da revolta, recusou-se a apoiar a União. Um prenúncio sinistro do que aconteceria 70 anos depois, quando estados sulistas se negariam a enviar tropas para Lincoln e abraçariam a Confederação. Dessa vez, porém, o governador foi acusado de traição e forçado a liderar a repressão. 15.000 soldados marcharam contra os rebeldes, fazendeiros armados, veteranos de guerra, homens que não aceitavam pagar por algo que consideravam um direito. Não houve batalha. Os insurgentes, percebendo a desproporção de forças, dispersaram-se como fumaça. 2 foram condenados à forca, mas Washington, em um gesto calculado de clemência, os poupou. O recado estava dado: os Estados Unidos eram um só país, e o governo federal não toleraria desafios. Se a rebelião do uísque tivesse triunfado, a guerra civil poderia ter explodido 7 décadas antes. Mas a resistência não acabou ali. Nas florestas da Pensilvânia, a guerrilha dos Mountaineers persistiu por mais 3 anos, até que, em 1801, o inimigo improvável dos federalistas, Thomas Jefferson, prometeu acabar com o imposto sobre o uísque. Os eleitores da Pensilvânia o abraçaram, e ele cumpriu. Naquele momento, porém, poucos imaginariam que aquele destilado rústico, consumido em tabernas escuras e vilarejos remotos, se tornaria, em menos de um século, o rei dos espíritos. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Grã-Bretanha afundava em um pesadelo auto-infligido. O declínio do uísque no século XVIII deixou um vazio, e o gin, uma mistura barata de álcool de cereais, patoca e ervas para disfarçar o gosto de veneno, ocupou seu lugar. O resultado: uma epidemia de alcoolismo que arrasou cidades inteiras. William Hogarth, com sua gravura Beer Street and Gin Lane, não exagerava: Londres se transformará em um inferno onde crianças morriam antes dos 5 anos, mães abandonavam recém-nascidos para comprar mais uma dose, e famílias vendiam filhas em troca de garrafas. O gin era tão acessível que até barbeiros o serviam. As autoridades tentaram taxá-lo, mas era tarde: a angincrásia já havia corrompido uma geração. A salvação veio de onde menos se esperava. Em agosto de 1822, o rei George IV, um homem conhecido por seus excessos, foi recebido por Sir Walter Scott em sua propriedade escocesa. O poeta, astuto como poucos, serviu ao monarca o melhor uísque legal que o dinheiro podia comprar. O efeito foi imediato. George IV, encantado, declarou o destilado seu drink oficial e, de quebra, simplificou as leis que sufocavam sua produção. Bastava agora pagar uma taxa de 10 libras, hoje equivalentes a cerca de 150.000 rublos, e o imposto sobre o que fosse produzido. Foi o pontapé para o renascimento. O uísque escocês, outrora perseguido, tornou-se o favorito da realeza.
A Rainha Vitória, em suas viagens pela Escócia, não escondia sua preferência, e o castelo de Balmoral, residência de verão dos monarcas britânicos, não foi construído por acaso nas terras altas, bem próximo às destilarias. Enquanto isso, na Irlanda, um ex-fiscal chamado Aeneas Coffey revolucionava o processo com seu alambique de coluna, capaz de produzir um álcool mais puro, 90 graus contra os 70 graus tradicionais, e ainda gerar subprodutos úteis, como ração para gado. Para os escoceses, sempre apegados a cada moeda, era um negócio perfeito. Mas foi no meio do século XIX que o uísque deu seu salto definitivo. Nasceu o blended, a mistura de malte e grãos que muitos puristas desprezavam e que hoje domina o mercado. Mais suave, mais acessível, mais fácil de produzir em massa. Coincidência ou não, seu auge veio justamente quando o Império Britânico estava no zênite. Se o sol nunca se punha sobre os domínios da coroa, por que não levar o uísque para todos os cantos? Das Bahamas à Nova Zelândia, a receita se espalhou. Até o Japão, no início do século XX, enviou mestres à Escócia para aprender o ofício e hoje, destilarias como Yoichi e Yamazaki são lendárias. E então, como se o destino quisesse consagrá-lo, dois desastres abateram-se sobre a Europa. Primeiro, a praga da batata, que deixou milhões à míngua. Depois, a filoxera, um inseto que devorou os vinhedos franceses por décadas. Vinho e conhaque, outrora reis das mesas, desapareceram das prateleiras. E quem ocupou seu lugar? O uísque, claro. Como um sobrevivente que próspera na crise, ele se tornou não apenas uma alternativa, mas a bebida do momento. A Escócia, a Irlanda e até os novos produtores além-mar colheram os frutos de uma demanda que não parava de crescer. O que a aristocracia, os reis e até mesmo um insignificante inseto fizeram pelo uísque foi algo que nenhum estrategista de marketing poderia ter planejado. Transformaram a bebida dos humildes em um símbolo de status. Ao final do século XIX, o mundo ardia em febre pelo uísque e nada parecia capaz de apagar esse fogo. Até que, como um espectro do passado, o fantasma do padre irlandês Matthew Theobald voltou à carga. Desta vez, não para combater a fome, mas para declarar guerra ao próprio uísque. O século XX amanheceu sob a sombra dos Dry Laws e o que se seguiu foi uma das maiores ironias da história. A Primeira Guerra Mundial deveria ter sido um conflito contra nações, não contra garrafas. Mas a Grã-Bretanha, obcecada pelo fantasma da ginomania do século XVIII, viu no uísque um inimigo tão perigoso quanto os canhões alemães. O ministro das Finanças e futuro primeiro-ministro, David Lloyd George, um puritano convicto, não teve dúvidas: o uísque é um perigo maior para a Grã-Bretanha do que a Alemanha e a Áustria juntas. Imagine um nível de histeria. Impostos dispararam, licenças foram revogadas, destilarias fechadas em nome de preservar o grão para a guerra. Quando os canhões finalmente se calaram, ninguém pensou em recuar, proibiram a exportação, aumentaram as tarifas novamente em 1919, e ainda impuseram sanções à Irlanda como se o uísque fosse um traidor da coroa. Os britânicos, em sua fúria moralista, pareciam determinados a estrangular a própria criação. Do outro lado do Atlântico, a hipocrisia vestia-se de patriotismo. Nos Estados Unidos, os lobbies da temperança espalhavam histórias grotescas, como a do bêbado que, após perder uma perna em um acidente, a vendeu a um cirurgião em troca de 2 garrafas de uísque. Dependência do álcool é como a opressão britânica antes da independência, gritavam os puritanos, comparando uma taça de Bourbon à tirania de Jorge III. Mas os produtores de uísque também não eram santos. Em 1875, explodiu um escândalo quando grandes destilarias foram flagradas subornando funcionários do governo para reduzir impostos. Até o secretário pessoal do presidente Grant foi envolvido. A aversão aos tributos sobre o uísque, parece, era tão americana quanto a própria Constituição. Diante do cerco, a indústria recorreu a um truque genial: reinventou o uísque como medicina. Jornais publicavam estudos absurdos, como o de um uísque que, supostamente, curara 164 mil casos de desenteria e 300 mil de malária. Absurdo? Sim. Eficaz? Absolutamente. Enquanto religiosos como Carrie Nation, uma gigante de quase 2 metros que entrava em bares com um machado, destruindo tudo à vista como um anjo vingador da abstinência, ganhavam status de heroínas, chegou a virar personagem de ópera, a elite médica e política fechava os olhos para o comércio terapêutico. Afinal, quem ousaria questionar um remédio? E então veio 1920. A 18ª emenda foi aprovada, e o proibition tornou-se lei.
Uma vitória? Só no papel. Porque, como sempre acontece quando minorias fanáticas impõem sua vontade, a maioria simplesmente ignorou. O povo americano, acostumado à sua liberdade, não ia se render sem luta. E a luta veio na forma de criatividade. As piadas da época diziam tudo: por que a criança está sendo castigada? Porque comeu as passas que o pai guardava para fermentar. O país inteiro virou um laboratório de burla. As instruções em barris de suco de uva eram obra-prima do cinismo: não adicione 10 gramas de fermento, ou o líquido poderá fermentar. Não guarde em local escuro a 20 graus Celsius, ou terá álcool. Vender alambiques desmontados? Genial! A lei proibia a produção, não a montagem. E assim, enquanto o governo gastava fortunas em um exército de 1.500 agentes para fiscalizar a lei seca, dos quais 12% eram demitidos por corrupção a cada ano, o país afundava em um pântano de hipocrisia. Médicos escreviam 475 receitas de uísque por dia. Farmácias como a Walgreens multiplicavam-se de 20 para 400 lojas. Até Winston Churchill, futuro primeiro-ministro britânico, conseguiu seu uísque medicinal após um acidente em Nova York, e não qualquer uísque, mas marcas específicas, cujos preços dispararam como ações na bolsa. E então entrou em cena a máfia. As ruas de Nova York abrigavam mais de 100 mil speakeasies, bares clandestinos onde o uísque fluía como água, desde que se pagasse a taxa de proteção aos policiais, $400 por mês por estabelecimento, um negócio mais lucrativo que o próprio álcool. Gangues como as de Al Capone não apenas contrabandeavam uísque, como produziam versões adulteradas em porões, envenenando clientes com metanol. A corrupção era tão endêmica que as próprias autoridades viraram sócias do crime. O Bureau of Prohibition virou piada: seus agentes eram conhecidos por confiscar o uísque e revendê-lo. Mas se havia vilões, também havia heróis ou anti-heróis, dependendo do ponto de vista. O capitão William McCoy, o Robin Hood dos mares, transportava uísque puro em seu navio Arethusa sem nunca subornar um oficial. Sua reputação era tão imaculada que seu nome virou sinônimo de autenticidade: The Real McCoy. E havia cidades inteiras construídas sobre o contrabando, como Whiskey Gap, na fronteira canadense, um farol de prosperidade durante a lei seca, hoje uma cidade fantasma, abandonada quando a proibição acabou. Ironias à parte, o Prohibition quase dizimou a indústria legítima. Das 150 destilarias escocesas em 1920, menos de 10 sobreviviam em 1933. Nos Estados Unidos, apenas as marcas que conseguiram se reinventar como a medicinais ou que resistiram à clandestinidade emergiram como lendas, muitas delas, justamente por causa do romantismo da contravenção. Porque, no fim das contas, nada vende melhor um produto do que proibir sua existência. O uísque não só sobreviveu como saiu mais forte, temperado pelo fogo da perseguição e pela astúcia daqueles que se recusaram a deixar a tradição secar. E aqui entra um detalhe curioso: foram justamente aquelas garrafas contrabandeadas por Al Capone, especialmente os uísques canadenses, mais suaves e acessíveis que os escoceses, que ajudaram a manter viva a chama da tradição durante a lei seca. O uísque não apenas resistiu àquela era sombria, como ressurgiu com um status ainda mais sólido. O Bourbon, em particular, transformou-se no símbolo máximo da identidade americana. Nos anos 1960, o Congresso dos Estados Unidos não só declarou o uísque oficial do país, como estabeleceu regras rígidas para preservar sua essência: no mínimo 51% de milho na composição, envelhecimento em barris novos de carvalho carbonizados por dentro. Não era apenas uma bebida, era um patrimônio nacional, um emblema de orgulho que os americanos carregavam consigo, do salão ao gabinete presidencial. Mas enquanto o Ocidente celebrava seu uísque, do outro lado da cortina de ferro a União Soviética tentava, à sua maneira, competir com esse símbolo de prestígio capitalista. E é aqui que a história ganha um toque de absurdo burocrático. Conseguir uísque na URSS era quase uma missão impossível. Nas mesas de família, nos brindes oficiais, ele simplesmente não existia. Exceto, claro, para os poucos privilegiados, diplomatas, funcionários do comércio exterior, aqueles que tinham acesso ao mundo além das fronteiras fechadas. Uma garrafa de Scotch contrabandeada podia custar entre 20 e 25 rublos, o equivalente a um sexto do salário mensal de um engenheiro médio. Ninguém em sã consciência pagaria tanto por um líquido não fosse pelo status que ele carregava. O uísque era o sonho inalcançável, a fantasia hollywoodiana engarrafada.
Até que entrou em cena Yuri Vladimirovich Andropov, não o Andropov dos anos 80, o secretário-geral envelhecido, mas o Andropov dos anos 50, um homem de gosto refinado, um gourmet no meio da nomenclatura cinzenta. Como chefe do departamento do Comitê Central responsável pelas relações com partidos comunistas irmãos, ele tinha acesso a privilégios que poucos sonhavam. E entre eles, sua paixão declarada, o uísque irlandês. Segundo lendas do Kremlin, foi em uma conversa informal com Ivan Zotov, ministro da Indústria, que Andropov soltou a frase que mudaria, ou tentaria mudar, a história. Como pode uma grande potência como a nossa não ser capaz de produzir um simples uísque? Zotov, pragmático, respondeu com outra pergunta: por que não? A ideia era perfeita para a época. Estávamos em pleno início dos anos 60, quando a juventude soviética flertava perigosamente com a cultura ocidental. Os chileges exibiam calças justas e ouviam jazz, os fartsovchiks vendiam jeans e discos sob o risco de prisão, e os poetas da nova onda desafiavam o realismo socialista. Se o povo queria um gosto do Ocidente, que fosse, mas sob controle estrito do Estado. Nasceu assim o projeto do uísque soviético, irmão de outras aberrações alcoólicas da época, como o gin e o rum fabricados em laboratórios estatais. O primeiro experimento foi a Sovietskaya, um milagre de 45 graus, envelhecido por menos de 3 anos, que mais parecia um destilado genérico com pretensões. Quase ninguém se lembra dele hoje, e não é à toa, era produzido em quantidades irrisórias, e o público em geral o rejeitou na hora. Dizem que só servia para um propósito: treinar diplomatas espiões soviéticos na cultura ocidental de beber, ou seja, ensinar-lhes a não fazer feio em recepções internacionais. Mas o verdadeiro fiasco veio com o 73, um nome que gerou uma confusão épica. Os soviéticos, em sua ingenuidade, interpretaram o número não como o ano de lançamento, 1973, mas como a graduação alcoólica. A decepção foi imediata ao descobrirem que, na realidade, eram apenas 40 graus. Pior, não havia carvalho, não havia tradição, não havia uísque, apenas um retilificado com corantes e extratos de ervas, envelhecido em barris reaproveitados de kvass. Para completar, custava 4 rublos e 20 kopecks, um preço absurdo para algo que não valia nem a metade. O povo respondeu com um ditado cruel, que até hoje circula nos bares russos: melhor beba, censurado e da minha mãe do que esse uísque, e voltaram para a boa e velha vodka. O projeto do uísque soviético morreu antes mesmo de nascer. Nem ele, nem o gin, nem o rum estatal encontraram seu público. A ironia! A elite política adorava o uísque de verdade. Anatoly Dobrin, o lendário embaixador soviético nos Estados Unidos, o mesmo que ajudou a evitar a guerra nuclear durante a crise dos mísseis, contava em suas memórias como Leonid Brezhnev quase arruinou uma reunião histórica com Richard Nixon por causa de uma taça de Scotch. Convencido de que beber uísque puro o deixaria sóbrio, lenda urbana comum entre os não iniciados, Brezhnev engoliu dose após dose, até que, já alterado, começou a desabafar com Nixon sobre as traições do Politburo. O presidente americano, confuso, não entendeu bulhufas, mas ficou tão intrigado com o desabafo que não interrompeu. No dia seguinte, Brezhnev acordou com uma ressaca monumental e uma confissão a Dobrin: o diabo me levou a beber aquele veneno. Não estou acostumado. Em outra ocasião, o mesmo Brezhnev, já bêbado, perguntou aos assessores: por que esses estrangeiros tomam uísque com soda e não trazem nada para petiscar? Revelando que, mesmo no topo do poder, o líder soviético não fazia ideia de como se bebia uísque. Só depois da queda da URSS, nos anos 90, é que o uísque finalmente conquistou seu espaço na Rússia. Hoje, ele não é a bebida mais consumida do mundo, fica atrás da cerveja, do vinho, da vodka e até do gin, mas seu mercado não para de crescer. Os escoceses bateram recorde de vendas no ano passado, com um aumento de 1/3 em relação ao período anterior. E há uma anomalia fascinante: enquanto o Ocidente reduz o consumo de destilados, a Ásia enriquecida abraça o uísque como símbolo de status. A Escócia fatura 125 libras por segundo só com impostos sobre o Scotch, e a Rússia, apesar de não ter tradição no assunto, registrou um crescimento de 66% na produção local no último ano. Porque, no fundo, a história do uísque, em qualquer época, em qualquer continente, é uma história de liberdade. Liberdade contra leis absurdas, contra moralismos hipócritas, contra estados que acham que podem ditar o que vai à mesa do cidadão.
dos monchineiros americanos aos contrabandistas escoceses, dos diplomatas soviéticos bêbados aos empresários asiáticos de hoje, o uísque sempre foi o drink dos que se recusam a obedecer. Não é uma bebida de conquistadores ou genocidas, deixemos esses rótulos para outras coisas. É, acima de tudo, o líquido que moldou o mundo anglófono como o conhecemos. Claro, o uísque não mudou a humanidade como o pão ou o petróleo. Mas imagine, quantos momentos históricos poderiam ter sido diferentes se uma taça a mais, ou a menos, tivesse sido servida? O efeito borboleta é real. E embora o abuso de álcool seja, sim, um mal que devemos combater, o uísque, em sua essência, nunca fez do mundo um lugar pior. Pelo contrário, em certos aspectos, até o tornou um pouco mais nobre. Então aqui está, um brinde à rebeldia engarrafada. Aqueles que, mesmo sob proibições, guerras e regimes, nunca deixaram a chama do bom gosto apagar. Slant. Na Zdorovii. Ou, como diriam os soviéticos se tivessem acertado a receita. Pela liberdade.